Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre o Projeto Guri, um projeto do governo do estado que tem atendido várias cidades da nossa região. E sobre este assunto a gente conversa com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores. E também com Gabriele de Jesus, coordenadora do Polo de São Vicente do Projeto Guri. Boa noite, Gabriele, bem-vinda. Começar explicando para os nossos telespectadores o que é esse Projeto Guri. É um projeto do governo do estado, né? Mas ele fala sobre o quê? Ensino coletivo de música para crianças e adolescentes, crianças a partir de 6 anos de idade, até os 18. Dos 6 aos 18? Isso. E vagas durante o ano inteiro? Como é que funciona? Geralmente é semestral, sempre no início e no meio do ano. E desde quando existe esse projeto aqui na Baixada Santista, secretário? O Projeto Guri de São Vicente existe há 15 anos e nós, no início da gestão do prefeito Pedro Gouveia, fizemos uma reunião, chamei a Gabi para a gente conversar. Ela trouxe também a Gisele, a coordenadora do projeto, de uma amplitude maior, para que nós fizéssemos a renovação do convênio. Existe a preocupação daquilo que compete à prefeitura, que é a parte estrutural. Então nós, de maneira inicial, manifestamos essa vontade de fazer a renovação do convênio, porque é um projeto fantástico, um projeto renomado dentro do Estado, em nível de Secretaria de Estado da Cultura, um projeto bastante elogiado. Então é importante que a gente mantenha isso em São Vicente. Houve uma especulação, eles passaram por uma dificuldade no passado recente, em razão de troca de local, em razão de uma possibilidade de São Vicente perder este polo. Então, assim que assumimos o governo, já fizemos uma gestão para que ocorresse a renovação desse convênio e conseguimos estabelecer um cronograma de atividades no primeiro semestre e agora planejando já o segundo semestre com a abertura das inscrições. Em São Vicente ele existe há 15 anos, 15 é isso? anos, Agora na Baixada Santista ou a existência do Projeto Guri de uma forma geral tem mais tempo? Sim, tem 21 anos. 21 anos. Isso. E você é responsável pelo Polo de São Vicente? Sou isso coordenadora. Quer dizer que existem outros polos no estado inteiro? Sim, o Projeto Guri, além de ter os polos abertos, que é esse formato que a gente está aqui em São Vicente, a gente também atua nas fundações Casa, no Litoral Sul e Vale do Ribeira. Quer dizer, vocês ensinam os detentos, entre aspas, né? As pessoas que estão lá? Sim, o tempo que eles ficam de internação, eles passam pelo projeto. Interessante. O objetivo desse programa, a gente percebe que existe esse cunho social, né, secretário? Como é que vocês veem o Projeto Guri em relação à cultura e em relação à parte social também? Eu ressaltaria nesse momento 2 pontos. O primeiro é que as oficinas culturais, qualquer atividade cultural desenvolvida no contraturno escolar e pela faixa etária que o Guri abrange a partir dos 6 anos de idade, a gente combate de forma eficaz a criminalidade, o uso de entorpecentes, as crianças nas ruas, porque você oferece, o sistema público oferece a escola e você, através de um projeto social, através do Projeto Guri, de uma atividade cultural, você contempla aquela atividade no contraturno escolar. O Guri em especial, porque não é comum as crianças e os jovens terem contato, por exemplo, com o violoncelo, com o saxofone, com o trompete. Então, além de oferecer uma disciplina como essa, o projeto ainda oferece o próprio instrumento, porque é difícil, dentro da realidade econômica, não só em São Vicente, mas em todo o Brasil, você oferecer uma oficina cultural de qualidade, só que você condicionar que o aluno traga esse instrumento. O custo de um desses instrumentos é caríssimo para a realidade, para o público-alvo do Guri. Então, através dessa parceria que envolve o Estado, o Projeto Guri, a Prefeitura, a gente consegue oferecer a oficina cultural e também com o instrumento. Então, esses 2 pontos, tanto de ter a oficina cultural no contraturno escolar, atingindo essa faixa etária de ensino fundamental, ensino médio, e também o fato de oferecer o instrumento, eu vejo como uma receita perfeita para que a gente tenha uma atuação eficaz do poder público. É o grande diferencial, né? Sim. E é a oportunidade de tirar essas crianças dessa parte ociosa do contraturno escolar, né? O Guri funciona tanto pela manhã quanto à tarde. Então não fica aquela questão também condicionada a verificar o horário que a criança faz na escola. Eu só dou à tarde, então eu estudo de manhã, não posso. Então, dessa maneira, a gente consegue atingir toda a rede municipal, todos os alunos. Vale destacar que o Guri é aberto para todos, independente de ensino público ou não, ele é aberto a todos, mas essa forma de trabalhar em 2 períodos, a gente consegue atingir a todos
os estudantes, todas as crianças, todos os jovens. Agora, apesar de existirem vários polos, por exemplo, para participar do polo de São Vicente, a criança necessariamente precisa residir na cidade? Não necessariamente. Eles podem residir em qualquer cidade da Baixada Santista. Basta estar matriculado em alguma escola? Na escola, sim. Existem alguns pré-requisitos, sim, então, existem. Quais seriam? Além de estar matriculado na escola, a criança precisa trazer o xerox do RG, ou o comprovante, ou o xerox da certidão de nascimento, a xerox do comprovante de residência e uma foto 3x4. Agora, ontem abriram vagas novas, já, é isso? Já. A gente já iniciou e vai até o dia 7. 7 de julho. Sim. Quem quiser participar, para onde que deve se dirigir? A Rua Tenente Durval do Amaral, 72, lá no Catiapoã. E que cursos as crianças podem ter chance de aprender? De manhã eu tenho o cavaco, a percussão, o violino, a viola e o violoncelo. À tarde eu tenho um pouco mais de instrumentos. Tuba, trompete, trombone, clarinete, flauta transversal, saxofone alto, saxofone tenor, o canto coral juvenil, o canto coral infantil, a bateria e percussão, o violino, o violoncelo, o contrabaixo e o violão. E quantas vagas, Gabriele, as pessoas têm disponível agora? É para o segundo semestre? Sim, iniciando agora em agosto, depois das férias do meio de ano. A gente está disponibilizando 123 vagas agora, que como a gente já começou antes, a gente já conseguiu preencher algumas. Então ainda dá tempo das pessoas correrem e fazendo inscrição para esses cursos aí? Sim, dá sim. Agora, o fato de ser um projeto gratuito, secretário, às vezes não deixa um negócio meio solto? Como é que existe é um projeto gratuito do governo do estado que atende várias cidades da nossa região? Como é que pode ser feita uma fiscalização para que a criança realmente vá para a aula, que ela tenha assiduidade? Existe uma fiscalização nesse sentido? Então, eu sempre defendo que quando a gente desenvolve uma atividade em parceria, a chance de sucesso é muito maior. O Guri é desenvolvido em parceria com o governo do estado com a prefeitura municipal. Nós temos o privilégio de ter a Gabriele lá como coordenadora do polo, fazendo um acompanhamento permanente em relação à frequência dessas crianças e desses jovens. Eu, por estar lá, pelo gabinete do secretário, estar no mesmo local que o Projeto Guri, acompanho o envolvimento que ela tem de ligar para as mães, ligar para os alunos. Então, é possível fazer essa fiscalização. Também pela forma que são divididas as turmas. Então, o professor não tem muitos alunos na sala. Então, ele também consegue fazer esse acompanhamento da frequência, para que a gente tenha justamente aquele resultado inicial que eu coloquei, de ter uma atuação positiva no combate à criminalidade, no encaminhamento adequado, na formação adequada das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, por ter essa parceria, esse envolvimento da prefeitura, professores, ela como coordenadora, e a gente está acompanhando de perto, eu acho que o acompanhamento hoje é satisfatório quanto à frequência e à permanência desses jovens. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o Projeto Guri. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é o Projeto Guri. E sobre isso a gente conversa com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes, e com a coordenadora do Polo de São Vicente do Projeto Guri, Gabriele de Jesus. Bom, a gente estava falando sobre essa questão da assiduidade das crianças. Existe, então, uma forma de fiscalizar isso, não é solto? Não, não é solto. As crianças elas não podem faltar 3 vezes consecutivamente porque a gente entende falta de interesse. Então, semanalmente, os professores me apontam quais crianças estão faltando e aí no caso, eu faço o acompanhamento, ligo, pergunto qual é a dificuldade, por que essa criança está faltando e se a gente pode ajudar de alguma forma a ela faltar menos ou qualquer dificuldade que ela esteja enfrentando. Existe alguma ligação com o ensino dela em sala de aula? Por exemplo, ela precisa mostrar notas boas ou não tem? Basta ela estar matriculada numa escola e isso garante vaga, claro que de forma disponível, desde que tenha disponível a vaga, ela consegue essa vaga. A gente vai fazer acompanhamento com o pai e saber se depois que ele entrou no projeto melhorou esse rendimento escolar ou piorou. E a gente vai tentar ajudar ela de alguma forma. Geralmente o rendimento escolar só melhora, a gente não tem muitas notícias de criança que depois que começaram o Guri o rendimento tenha caído. A gente tem algumas imagens do Projeto Guri
Falando um pouquinho, gostaria que vocês explicassem, a gente vê aí na tela, no vídeo, algumas crianças e até adolescentes, né, participando. Quantas crianças ficam dentro da mesma sala? Então, varia de turma para turma, dependendo da sonoridade do instrumento. No caso do cavaquinho que a gente está vendo agora, a gente tem 10 alunos por turma. No violão eu tenho 12, contrabaixo eu tenho 1, violoncelo eu tenho 4, violinos eu tenho 16, viola eu tenho 4, percussão eu tenho 9, tuba eu tenho 1, trompete eu tenho 4, e aí vai indo de instrumento a instrumento. E não precisa ter uma experiência musical anterior? Nenhuma. A gente está aprendendo dia a dia com metodologia e uso de partitura. As crianças aprendem a ler a partitura. Então não é aleatório, não é decorado, eles vão lá para aprender. Não é para passar o tempo, na não verdade, mesmo. Vocês estão formando profissionais da música. Sim, a gente tem interesse em formá-los de alguma forma. A gente tem aluno hoje que toca em casamento, que tem banda, no caso os ex-alunos eles têm banda, eles mantêm contato com a gente, então a gente sempre sabe que eles ainda estão envolvidos com a música. E é para formar para a vida mesmo, na questão, se eles não se formarem músico, com certeza eles vão levar um pedacinho da gente e vão ser pessoas muito melhores. Agora, Gabi, você participa já há alguns anos, né, desse projeto? São 6 anos de guri já. Passou por vocês alguma criança que você de repente olhava e falava, não vai dar certo, e de repente ela se tornou uma grande profissional ou foi um destaque na música? Sim, hoje a gente tem uma ex-aluna, por exemplo, que está na USP, está fazendo pedagogia, e ela diz que o guri foi transformador para a vida dela, porque diante de tantos problemas durante a adolescência, a família, segundo ela, o guri foi sempre constante na vida dela, e isso foi o diferencial na vida dela, e hoje ela está na USP, por conta da formação que ela levou durante a adolescência dela, que ela estava com a gente no guri. São histórias comoventes, né, secretária? Que foi aquele ponto que o senhor falou da questão de tirar a criança da vulnerabilidade, ou enfim, de alguma situação difícil, e ela tem como um porto seguro o Projeto Guri. É esse tipo de ideia que o projeto tem? Sem dúvida, dessa maneira que eu penso, e adicionando aí uma colocação acerca do projeto, hoje nós temos um grande desafio em São Vicente, na área da cultura, que é desenvolver o corpo estável. Então, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura hoje não conta com um corpo estável. E nós estamos discutindo, estamos desenvolvendo um projeto para fazer um anúncio no segundo semestre da criação de pelo menos 3 corpos estáveis. 2 deles diretamente ligados à música. Então, nós precisamos ter uma banda municipal em São Vicente, e nós teríamos como trabalhar esses jovens do Projeto Guri para também participar. Temos a intenção de ter um coral na cidade. Fundamental que a gente tenha um coral, a gente vem trabalhando num ritmo acelerado na elaboração desse projeto específico para o coral, para desenvolver uma cantata de Natal na cidade. Nós temos espaços públicos belíssimos aqui, a Praça 22 de Janeiro, Tom Jobim, Biquinha, e hoje essas praças não estão ocupadas por atividades ainda. Então nós pretendemos aí ter uma cantata especial no Natal. Esse ano ainda? Este ano ainda. Então, especialmente o Corpo Estável, o coral, a gente está trabalhando para conseguir implementar e até o final do ano para poder contar com a cantata de Natal. Mas são 2 exemplos que eu quis dar de sintonia no trabalho do Projeto Guri com a Secretaria de Cultura, porque o Guri vai formar os seus alunos, eles vão desenvolver o curso e depois eles serão encaminhados para o mercado em geral. Então, aqueles que tiverem que seguir a carreira na música vão ter que buscar o seu espaço, os que desistirem, forem seguir as suas profissões, forem estudar outras áreas, seguem o seu caminho. Agora, é importante que a Prefeitura ofereça uma continuidade. Então, nós, visando essa continuidade, a gente está desenvolvendo esses 2 projetos. Ter um corpo estável, um coral, e ter também uma banda municipal de São Vicente. Mas quem lida com música sabe que esse contato nunca se perde, né? Mesmo que a pessoa siga o seu próprio caminho, aquilo que foi plantado, né? Quando ela estudou a música, serve para a vida inteira dela, né? Para estudo, concentração, disciplina, enfim, né? A contribuição para a formação da pessoa, do jovem, é enorme. Agora, Gabriele, como é que vocês fazem para divulgar esse trabalho? Existe alguma forma específica que vocês dão visibilidade ao Projeto Guri? O Projeto Guri tem as páginas e redes sociais, a gente conta com o apoio
da secretaria para estar divulgando também tudo que está acontecendo lá. No fim de semana, por exemplo, a gente comemorou o Dia da Música e a secretaria estava com a gente apoiando. O último dia 24 foi o Dia da Música. E teve um projeto um pouco diferenciado, cada polo teve um projeto específico, sim, é isso? Cada polo atuou, porque a gente chama o programa de guri participativo. As crianças, elas opinam, ajudam a gente a fazer a programação. No nosso caso, eles quiseram fazer gincanas musicais e quiseram fazer apresentações livres, porque geralmente a gente coloca uma música para eles aprenderem no projeto e às vezes não condiz com o gosto musical deles. E aí nesse dia eles puderam cantar ou tocar aquilo que eles gostam. E aí nos outros polos tiveram piquenique, tiveram danças. Eles exploraram da forma que cada característica de cada polo tem. Todas no mesmo dia, né? Todas no mesmo dia. Foi um movimento de todo o projeto. E nesse projeto você contou com crianças também, de 6 a 18 anos? Sim. De forma eclética, todo mundo participando? Sim, todo mundo participando. Inclusive tive ex-alunos também, familiar, quis tocar junto com o filho, tive irmão tocando, pai tocando junto, cantando junto, foi bem legal. Legal, interação familiar, né? Isso. Quem são esses professores do Projeto Guri? Eu tenho professores formados em música e todos com a sua formação na sua área de atuação. Você quer que eu cite os nomes dos professores? Não tem necessidade, só a formação deles, todos eles com formação musical. Todos com formação musical. Ô, secretário, a questão da importância da formação dessa nova geração, a Gabriele estava falando dessa integração entre filhos e pais, né? Além de tirar essas crianças das ruas, de aproveitar o tempo que elas têm, um tempo ocioso, no contraturno da escola, como é que o senhor vê a formação enquanto caráter? Como que a música pode ajudar na formação do caráter dessas crianças? A música transforma porque ela entra para sempre na vida dos jovens e das crianças. Ela aproxima porque os pais muitas vezes se interessam pelo desenvolvimento desse talento nas crianças e nos jovens. Eles integram através dos eventos. Então nós tivemos a comemoração do Dia da Música e ressalto assim, essa sintonia que a gente tem trabalhado. São Vicente conta com um espaço que é a Vila de São Vicente, que ilustra como era a cidade anteriormente, no início da sua história, e poucas cidades têm isso. A história das cidades, você imagina, você lê, mas você não tem uma réplica ali para você circular. E nós temos aqui uma réplica para a gente realmente entrar na máquina do tempo e voltar a séculos atrás para poder ver como é a história. E assim, muito bem organizado pela Secretaria, pelo Projeto Guri, o evento que ocorreu no último sábado, e ali a gente pôde ver exatamente isso, o envolvimento das famílias, a participação, a satisfação de cada familiar de ver a criança, ver o jovem participando. Então tudo isso certamente mexe com a formação da criança, vai moldando o seu caráter para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então não tenho dúvida, eu sou um grande defensor dessa sintonia que nós devemos trabalhar e de quanto isso é benéfico para os nossos jovens, para as nossas crianças. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os projetos culturais para a nossa região. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é o Projeto Guri e outros assuntos relacionados à cultura da nossa região. E sobre isso a gente conversa com o secretário de Cultura de São Vicente, Fábio Lopes, e com a coordenadora do Polo do Projeto Guri em São Vicente, Gabriele de Jesus. Bom, Gabriele, você estava falando sobre a questão da idade das crianças de 6 a 18 anos, elas são atendidas dentro do Projeto Guri. Após esses 18 anos, existe uma continuidade ou a pessoa já tem condições de seguir com as próprias pernas? Então, existe sim, chamado grupo de referência. Esse grupo de referência não atua, nós não temos no nosso polo, mas temos em Santos. Um aluno que fez o violão e tem interesse de continuar no projeto, consegue ficar no projeto até os 21, somente no Polo de Santos como referência. É um grupo diferenciado, que se apresenta, que consegue fazer intercâmbios, ir para outras cidades, outros países através desse programa. Existe esse intercâmbio com outros países dentro do Projeto Guri? Sim, existe. Vem gente da Noruega, vem da Alemanha e assim é uma troca entre... Não só no Projeto Referência, nos pequenos também? Não, infelizmente só para o pessoal do grupo de referência. Existe essa troca? Existe. A gente já teve um aluno, o nome dele era Aidan,
ele foi para o grupo de referência, conseguiu participar desse grupo e ir para a Noruega. Ele ficou um tempo lá, já deu aula no Guri também, e hoje ele tá tocando ainda, continua ativo dentro da música. O Projeto Guri tem muita história para contar. Sim. E faz parte de muita história também, sim, né? Sim, sim. Agora, esses alunos, eles devem seguir uma metodologia a partir do momento que eles entram, que eles ingressam. Como que funciona essa metodologia? A gente tem a parte de desenvolvimento da educação dentro do Guri, é a parte do educacional. O educacional trabalha com os professores com capacitações contínuas, e dentro dessas capacitações eles usam métodos e vai variando de instrumento para instrumento, e aí eles aplicam com os alunos essa metodologia. Eles podem inventar a própria música? Então, dentro do Guri a gente tem o Guri participativo. O Guri participativo atua, por exemplo, eu estou na sala de aula e o pessoal precisa fazer o alongamento. Um dos alunos inicia o alongamento. A gente faz atividade social. O que é o alongamento? Vai depender de instrumento para instrumento. De repente, no de sopro, ele vai alongar e vai fazer exercícios de respiração. Então, esse aluno que é mais desprendido, vai lá na frente e faz a vez do professor. Exatamente. Então, ele fica como referência para os colegas. Dentro do Guri participativo, a gente também tem as atividades socioeducativas, que são temas que a gente trabalha com as crianças. Questões sociais, racismo. Nesse último semestre, nós trabalhamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi proposto esse tema para as crianças e elas desenvolveram o tema em cima e fizeram uma peça de teatro e roda de conversa. E eles partiram deles, eles quiseram fazer a peça, eles desenvolveram o texto, eles separaram quem ia representar que personagem, e a gente se apresentou na semana passada a peça do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão de garantias de direito. Quer dizer, acaba abrangendo outras áreas, sim, né, sim. Da arte, na verdade, de uma forma geral. Secretário, antes da gente começar um outro ponto sobre a questão de cultura na nossa região, só um último convite para os nossos telespectadores, ainda agora em relação às inscrições, até que dia, Gabriele? 7 de julho. 7 de julho, Isso. E eles devem se dirigir aonde? Tenente Durval do Amaral, 72, no Catiapuã. Ok, então. Agora, secretário, falando um pouquinho sobre os projetos da nossa região, a gente teve um encontro técnico de cultura recentemente, é isso? Isso. São Vicente hoje ocupa a coordenação da Câmara Temática de Cultura do CONDESB. Então, os secretários de Cultura da região, em reunião, a gente identificou algumas dificuldades na qualificação do movimento cultural. Uma delas é oferecer às entidades, aos fazedores de cultura, às associações, uma qualificação sobre a Lei Rouanet, como você deve trabalhar, como devem ser feitas as proposituras dos projetos, orientações sobre a captação, da mesma maneira o PROAC, de maneira geral os projetos de incentivo. E ali nasceu a seguinte ideia, de reunir em um fórum, em um local só, as empresas que patrocinam, que contribuem com as leis de incentivo, mostrar algumas experiências de sucesso de grandes institutos, de fazedores de cultura que conseguiram aprovar projetos e ter a captação e executar um projeto que foi bem recebido pela comunidade, e o gestor público, que é quem hoje faz essa intermediação, quem dá as cartas de anuência, quem dá o apoio à realização desses projetos. Então, por uma razão de tempo, nós optamos por realizar este evento em nome dos dirigentes municipais de cultura da região metropolitana da Baixada Santista. Então fizemos um grande evento no dia 21 de junho no Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos. Tivemos a presença de representantes de todas as cidades da Baixada e nomes muito importantes, como o Sobral, que é o responsável hoje pelo Circuito Cultural Paulista, representantes da Uzi Minas, que é uma grande incentivadora do Instituto Uzi Minas, que é um grande incentivador de cultura na região. Nós tivemos a presença maciça de fazedores de cultura para poder se qualificar, para poder ter essa experiência. Tivemos a presença do Eduardo Saron, que é o responsável pelo Instituto Itaú Cultural, que é referência no Brasil em cultura. Então, assim, foi um encontro bastante proveitoso e que serviu também como piloto para um segundo evento que vamos realizar no segundo semestre, esse com a chancela do CONDESB. Tá ok, então, secretário. Gabriele, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada. Obrigado, um grande abraço.
Obrigada, Gabriela. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.